A comemoração ocidental, preste atenção, hein? A comemoração dessa festa de Ano Novo ocidental tem origem num decreto do governador romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como dia do Ano Novo, em 46 a.C. Os romanos dedicavam, prestem atenção que agora vai começar as surpresas. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. Você sabe que a cultura dos povos no passado era uma cultura carregada de crença em deuses que não são deuses, são demônios, mas que eles acreditavam naquela época serem deuses, entidades que incorporavam e se faziam passar por anjos de luz, da mesma forma como hoje. Como hoje você vê aí as pessoas incorporando com pombagira, com Ogum, com sete facadas, com não sei quem. Da mesma forma, naquela época, quando as pessoas incorporavam com esses demônios se apresentavam como deuses. E eles colocavam os nomes como deuses do Olimpo, como Hera, como Zeus, como Atenas, e por aí vai. Apolo, como esse, chamado Jano, que era considerado no passado, segundo as religiões pagãs, como um deus que guardava os portões. O mês de janeiro deriva do nome Jano, janeiro. Observa que o nome do mês de janeiro foi dado em homenagem a essa entidade chamada Jano, que tinha duas faces, uma voltada para frente e a outra para trás. Olha, isso tudo, amados, que eu estou lendo aqui para você, eu fiz pesquisa para ler para você, para colocar aqui na apostila e ler para vocês. Você pode, inclusive, pesquisar da mesma forma como eu pesquisei, e você vai achar. Você que tem acesso à internet, acesse na barra da Google. Você sabe o que é Google, né? É um site de procura, é um site de pesquisas. Procure na barra de pesquisa da Google o nome Deus Jano, e você vai encontrar o que eu estou lendo aqui para você. Vamos lá. Quem era Jano? Segundo a mitologia romana, mas também etrusca, Jano, que na língua latina pronuncia-se Janus ou Janus, era o porteiro celestial. Segundo a crença deles, era a entidade que funcionava como porteiro celestial, sendo representado com duas cabeças, simbolizando os términos e os começos, o passado e o futuro, o dualismo relativo de duas coisas, sendo absoluto somente a divindade. Em seu templo, porque esse Jano tinha um templo, templo que as pessoas hoje conhecem como igreja, né? Templo é lugar de adoração a algum Deus. Então, no seu templo, as portas principais ficavam abertas em tempos de guerra e eram fechadas em tempos de paz. Jano preside tudo que se abre, é o Deus tutelar de todos os começos, rege ainda tudo aquilo que regressa ou que se fecha, sendo patrono de todos os finais. Então você veja que as pessoas no passado, elas cultuavam o Deus Jano como Deus que era responsável pelos finais e pelos começos. Foi daí que começou essa história da festividade, da passagem de ano. Eles faziam essa festa justamente em homenagem a esse demônio chamado Jano, que fazia com que desse passagem de um ano para o outro, com a perspectiva do ano que vem, do próximo ano, ser um ano melhor do que o ano que eles tinham passado. Eles pediam autorização a esse demônio chamado Jano, para que desse abertura dos portões, já que esse Jano era chamado Deus dos portões celestiais, e ele desse abertura aos portões celestiais, para as pessoas entrarem numa nova era, num novo ano. Vamos lá que o trem só está começando, meu irmão. Vamos lá. Então esse Jano, ele era o patrono de todos os finais.
Jano foi a inspiração do nome do primeiro mês do ano, janeiro, que no latim se chama Januarius, o qual foi acrescentado no calendário por Numa Pompílio, o nome do tal imperador que acrescentou esse nome de janeiro no calendário romano, que é o calendário que nós tomamos como base dos anos que nós vivemos, que no passado foi mudado também pelo Papa Gregório e passou a ser chamado de Ano Gregoriano. Já já nós vamos entrar nesse assunto. Observa que tudo tem a mão, primeiro do diabo, segundo da Igreja Católica, assimilando, juntando tudo e levando as pessoas a acreditarem e cultuarem. Vamos ver que história satânica e maligna está por trás dessa história do Ano Novo. Então, esse nome, janeiro, foi acrescentado no calendário por Numa Pompílio, no ano de 715 a 672 antes de Cristo nascer, sucessor de Rômulo, personagem histórico mítico que, segundo Plutarco, teria fundado Roma em 21 de março de 763 antes de Cristo. Um dos mais antigos deuses de Roma é esse Jano, que se representa com dois rostos opostos, um olhando para diante e o outro olhando para trás. Vamos entender agora como funciona essa história do calendário romano. O calendário romano, os romanos dividiam o mês em 3 partes. A primeira parte chamada as calendas, que iam do dia 1º ao dia 6 de qualquer mês. Dividia a segunda parte em nonas, que começava às 7 e iam até os 14 dias. E os idos, que iam do dia 14 até o fim de cada mês do ano. Por exemplo, o dia 3 de maio era para o calendário romano o 3º dia das calendas desse mês, ou o 4º dia antes das nonas desse mês, ou o 11º dia antes dos idos ainda do mesmo mês. Cerca de 715 anos antes de Cristo, Numa Pompílio sucedeu a Rômulo, tornando-se o segundo rei de Roma até 672 a.C. Ao analisar o calendário, e você pode ler os calendários em Rômulo e Remo e Numa Pompílio, nunca apercebeu-se que aquele estava atrasado relativamente ao ano trópico. Novos cálculos demonstraram então que o ano conteria realmente cerca de 12 lunações, mais 2 do que anteriormente admitido, correspondente a 354 dias, mantendo a nomenclatura dos meses, por esta apresentar um aspecto muito prático. Numa Pompílio defendeu o acréscimo de mais 2 meses ao calendário em vigor e acrescentou ao calendário em vigor Januários e Februários. Como era exatamente religioso, o tal Numa Pompílio, todas as regras decretadas por Numa tinham uma forte subjetividade de índole religiosa, com relevância especial ao deus Janus. Este étimo deriva de Janua, que significa porta, entrada ou passagem. O deus Jano era considerado o protetor de qualquer abertura, fosse ela concreta ou abstrata. Ele é representado com 2 caras opostas, uma à frente e outra atrás. Assim, decretou que o ano, veja quem decretou essa história, o imperador romano, que era endemoniado, que acreditava num deus satânico chamado Janus. Assim ele decretou que o ano se iniciaria com o mês Januários, que para nossa língua significa janeiro, colocado antes de março, e finalizaria em Februários, fevereiro, colocado após dezembro. Januários, que é janeiro, tá? Eu estou lendo no original, tá certo? Januários deriva do deus Jano. Februários deriva do deus Februu, deus dos mortos.
Outros historiadores indicam, porém, a derivação de februários como se fosse purificar. Então você veja, o nome janeiro deriva-se do nome de um deus que era crido naquela época por esse tal Numa Pompílio como Jano. O deus Februm deu origem ao nome Februarius, que significa fevereiro para nós, na nossa língua, que significa o nome de um deus chamado Deus dos mortos. Observa, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, observa que coisa satânica. No calendário do ano da nossa vida, que nós olhamos todos os dias para ele, são nomes de 2 demônios. E não somente isso, você vai ficar abismado, porque ainda tem o mês de julho e o mês de agosto. E não é de me admirar, eu vou até fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, não é de me admirar se os outros nomes de meses também não têm um cunho satânico. Observa que dentro da nossa própria casa, nós trazemos calendários com nomes dessas entidades malignas, sem nos darmos conta de que estamos tendo dentro da nossa própria casa nomes de deuses satânicos, deuses estranhos, que foram inventados por homens diabolicamente ensinados por Satanás a levar as pessoas à adoração do diabo. Agora você veja quão terrível é os filhos de Deus, os cristãos, festejarem um ano novo, sem saber que estão festejando uma festa criada para a adoração de um demônio chamado Jano. Mas já agora, com conhecimento, você não vai mais festejar essa festa, certo ou errado? Com conhecimento agora, você não vai mais ser destruído. Com conhecimento agora, você vai se livrar dessa história de passagem do ano, tá certo? De ficar com aquela história, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Cuidado, cuidado com isso. É só você parar um pouco para pensar. A gente é que é cabeçudo mesmo, não para analisar as coisas. Como que uma festa seria boa se todas as religiões pagãs se unem em torno dela? Como que essa festa seria boa se todas as religiões do mundo, macumba, bruxaria, espiritismo, todas se unem em torno de uma única festa? Alguma coisa tinha de errado aí. Assim como o Natal. Que todas as religiões, mesmo aqueles que odeiam a Cristo, todos se unem nessa hora, dizendo estar comemorando essa festa, que não é uma festa cristã, uma festa pagã, por isso eles se unem para adorar. Assim como a festa da passagem do ano, todos, as pessoas vão nas praias largar as suas oferendas para os deuses que elas creem, Iemanjá, Janaína, seja lá o diabo que for, elas creem naqueles demônios, por isso elas vão lá na passagem do ano fazer as suas homenagens aos espíritos. Arreiam macumba nas encruzilhadas, arreiam macumba nas matas vis, fazem seus rituais satânicos. E a igreja evangélica, pasmem, mergulhada no mesmo ritmo. Repito, enquanto as pessoas não sabem, tem a desculpa de não saberem. Depois que ficam sabendo, não pode mais usar a desculpa de não saber. No capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: se eu não tivesse vindo, nenhum de vós teria pecado. Mas agora que eu vim, o vosso pecado permanece. Ou seja, agora que eu vim, expliquei, mostrei, ensinei, agora, se você continuar no erro, é porque você realmente não pertence a Deus e quer continuar no absurdo do erro da adoração de deuses do passado, de deuses criados por Satanás, para que o homem adorasse, sem saber que estavam adorando o próprio diabo. Vamos continuar, vamos ao estudo. Facilmente se entenda a ideia que ambos os meses indicam: o ano velho morre no último mês, depois em que cada um terá de se purificar, fevereiro, a fim de poder entrar pela passagem, janeiro, de um ano novo. Curiosamente, a fevereiro foram atribuídos apenas 23 dias. Isso na época em que esse mês foi criado. Veja só. Em sucessivos anos, a extensão deste ano civil foi sendo alterada conforme os caprichos da população, por esta se aperceberem de alguns assincronismos com o ano trópico. Também se relatam interesses obscuros em prolongar o ano civil. Sempre que havia necessidade de alterar, fazia-se tradicionalmente após o 23 de fevereiro, ou seja, o fim do ano.
O novo ano civil passou então a ter 365 dias e 25 minutos. Estava finalmente sincronizado com o ano trópico. Este calendário lunisolar foi promulgado pelo decreto de Astriz, substituindo o antigo calendário lunar romano do rei Numa Pompílio. Quem realmente desenvolveu foi um estudante de astronomia graduado Sofígenes, mas o imperador romano César impôs o seu nome a tal calendário. Foi nesse mesmo ano de 46 a.C. que Júlio César se prepara para introduzir a sua reforma do calendário, apresentando aparentemente no intuito de sincronizar o calendário juliano com o trópico do ponto vernal, equinócio de primavera, prolonga o ano com mais de 80 dias. Foi o Annus Confucius. Deixa eu ler novamente a frase, porque é uma frase latim. Annus Confusiums. Ou seja, traduzindo, o ano da confusão, com 445 dias.